se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Olá, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia Sagrada. Quando lemos as epístolas, fica um pouco difícil compreender o que os autores querem dizer, e até mesmo do porquê eles estão ensinando certas coisas às igrejas. Às vezes parece que os cristãos daquelas congregações não sabiam, ou era a primeira vez que estavam escutando tais assuntos. Porém, os apóstolos estavam fortalecendo a fé dos irmãos, já que existia homens que estavam infiltrados dentro da igreja e viviam espalhando suas heresias. Existia o tal gnosticismo, que era a ciência ou gnose, que tem como significado conhecimento. Homens que diziam que tinham um conhecimento espiritual mais elevado deixavam o cristianismo diminuído ou o reduziam como apenas um sistema filosófico qualquer. Veja o que Paulo fala a respeito desses homens. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 8. Infelizmente, no YouTube tem pastor bipolar que está com tal comportamento. Veja que ele diz que é o mais elevado em sabedoria e mais usado por Deus nessa área. Tomemos cuidado com esses que se julgam possuidores de um conhecimento profundo espiritual. Esses homens tentavam explicar tudo através de suas filosofias, desde a criação até o problema de todo o mal. Para eles, o evangelho não é simples, tem que ter algo a mais. Nós podemos notar que no YouTube tem pastores dessa maneira. Eles usam os dons espirituais ou até mesmo enganam pessoas para se fazerem o mais elevado espiritual na igreja ou entre as igrejas. Tudo isso para atingir os seus objetivos. Tomemos cuidado com eles. Por isso, quando você ler as epístolas do apóstolo dos gentios, leia com atenção. Veja outro detalhe interessante no capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Aqui vemos claramente que Paulo está combatendo essa heresia. Esses homens acreditavam que deveriam negar o prazer ao corpo. Por isso, as mulheres cristãs estavam negando seus corpos aos seus esposos, e assim havia legalidade para Satanás agir. Por isso, Paulo diz que ambos não se privassem um do outro, mas que fosse por algum tempo, para se dedicarem à vida espiritual em particular. Por causa dessa heresia, muitos pensavam que, como já tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, já estavam vivendo no estado de glorificação. Veja o que Paulo diz no capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós? Sim. Quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Veja que as mulheres na igreja acreditavam que eram como os anjos, porque Jesus disse:
porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Por isso evitavam ter prazer com o esposo, e assim privá-lo do prazer. Não é diferente hoje. No YouTube tem muito pregador ensinando que o casal não precisa ter relação sexual, que isso pode os afastar da presença de Deus, e até mesmo outros dizendo que o sexo é somente para a procriação. Por isso, tome cuidado com esses hereges da última hora no YouTube. Eles, até mesmo por falta de conhecimento, ensinam essas heresias sem saber de onde vieram essas heresias, porque no passado muitos ensinavam essas coisas, e hoje muitos têm acesso ao conhecimento, mas mesmo assim eles ensinam achando que estão direcionados pelo Espírito de Deus. Os gnósticos estavam infiltrados na igreja localizada em Colossos também. Por isso, Paulo se preocupa no capítulo 1, versículo 9 ao 23. Quando você tiver tempo, você que está assistindo a este vídeo, leia esse capítulo 1, do versículo 9 ao 23. A vertente do gnosticismo que tinha mais força nessa igreja em Colossos era o asceticismo, que dizia que as pessoas deveriam se abster de certos alimentos, se tornando assim vegetarianos. E também acreditavam que deveriam negar o sexo. Essa doutrina herética, ascese, supervalorizava a vida moral e espiritual em detrimento da material. Veja bem o que está acontecendo hoje no YouTube. Esses homens estão supervalorizando a vida moral e espiritual em detrimento da material. Veja bem, esses são os conhecidos cristãos da sã doutrina desequilibrados. Podemos notar que tem muito cristão antigo que vivia e vive dessa maneira até hoje. Não há equilíbrio. Para ele ou ela, tudo é pecado, ficando assim paranoico e até mesmo não acreditando na salvação em Cristo Jesus, já que para ele ou ela tem que se esforçar de tal maneira para ser salvo, que vive assim infeliz e sempre pensando no pior. Note bem isso nesses homens que vivem dizendo que tudo é pecado. Não somos liberais ou libertinos, mas que existem pessoas que estão desequilibradas até hoje existe. A Bíblia não é mais suficiente, e sim a filosofia de vida ou algo precisa ser acrescentado à palavra de Deus para que ele ou ela sejam salvos. Veja que o problema era sempre o mesmo, por causa dessa heresia. O apóstolo João também combateu essa heresia. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Esses homens diziam que o espírito não se prenderia à matéria, ou seja, ao corpo. Por isso, não acreditavam que Cristo encarnou. Então o apóstolo João combate esses hereges na igreja. Resumindo tudo isso, vemos que os crentes da sã doutrina vão a pontos tão elevados em relação à vida espiritual e moral que para eles é preciso manter uma vida de penitência e flagelos, e até mesmo mortificações, jejuns e etc., para castigar o corpo, negando o prazer, para assim se autopurificar. Por isso, vemos que muitas mulheres na igreja de Corinto estavam negando seus corpos aos seus esposos, crendo que seria uma maneira eficaz de purificar o corpo e a alma. E isso não mudou, é a mesma coisa hoje. Compare com o que muitos crentes da sã doutrina têm ensinado a casais cristãos hoje no YouTube e veja se não é exatamente igual.
Tomemos, irmãos, cuidado com esses homens e mulheres. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Deixe também o seu comentário. Fazendo isso, você estará ajudando no crescimento desse canal.